Jesus é Senhor dos ventos e dos mares. Sob as forças da natureza, Jesus tem todo o poder, e aqui nestes meus versos, por certo irás compreender que Cristo tem autoridade para a sua fé nele crescer. Em Mateus 8,18, Jesus queria anunciar o seu santo evangelho na região além do mar, pois muito já tinha falado ao povo na margem de cá. Na terra das 10 cidades, queria Jesus bem libertar um endemoniado gadareno e salvação a este dar. Por isso chama os discípulos, convocando-os a remar. Já era bem de tardinha quando ele no barco entrou, juntamente com os discípulos que um dia convocou para o santo ministério que o Senhor Deus tanto amou. Jesus foi para a polpa, pois estava muito cansado, porque durante todo o dia o povo tinha ensinado, e pegando um travesseiro, permaneceu ali deitado. Mostrando a sua humanidade, Jesus Cristo ali dormiu, mas eis que bem de repente uma tempestade surgiu, com grandes ondas revoltas como ninguém nunca viu. A tempestade era grande e já o mar se encapelava, e Jesus sob um travesseiro a sua cabeça repousava, dormia tranquilo e sereno e nada lhe preocupava. A força daquelas ondas que o forte vento trazia, com ímpeto bem comum nas tábuas do barco batia, de modo que muita água aquele barco já enchia. Amedrontados os discípulos entraram em grande aflição, mesmo sendo acostumados, pois conheciam a profissão, e mesmo sendo pescadores, temeram a perturbação. E assim os discípulos não puderam ali conter aquelas fortíssimas ondas que subiam para valer, e o barco quase a pique estava a ponto de perecer. Maior do que os discípulos era a força da natureza, que lhes deixou exauridos com a tamanha grandeza daquela imensa tempestade, e disso tinham ali certeza. Mas eis que de repente alguém de Jesus se lembrou, e correndo até a polpa o mestre logo acordou, despertando-o do sono, e para ele assim falou: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Então Jesus, levantando-se, repreendeu logo o vento, e também o bravo mar a ele foi obedecendo. Assim o vento e o mar obedeceram ao Criador, ao verbo que se fez carne, a Jesus o Salvador, e houve grande bonança pelo poder do Redentor. Ainda não tendes fé? Foi o que Jesus perguntou aos discípulos temerosos pela fúria que cessou, e assim cada um deles um ao outro indagou: que homem é este que até os ventos e o mar a ele lhe obedecem? Mas resposta não vem dar. Respondo: ele é Jesus que faz o mar se calar. Ele mesmo sendo divino como humano aqui chorou, teve fome também sede e a pé muito andou, despiu-se de sua glória e assim se humilhou. Mas o temor dos discípulos nos traz uma boa lição, é que diante das lutas não deve haver irritação, pois Jesus Cristo nos socorre e livra-nos na provação. A terra dos gadarenos, Jesus enfim ali chegou, e de 2 homens dali os demônios expulsou, que entraram numa porcada, no mar caiu e se afogou. Assim o mar da Galiléia ao mestre se submeteu, e o forte ímpeto do vento também a ele obedeceu, porque a voz do Criador esse mar reconheceu. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, é registrado novamente o poder do Filho de Deus, porque ele é o Senhor e também o Rei dos judeus. Pois outro grande milagre que Jesus veio a fazer foram os 5 pães e 2 peixes que os multiplicou com prazer. Foram quase 5.000 homens que desse pão vieram a comer. Tendo saciado a sede daquela grande multidão, Jesus manda que os discípulos entrassem na embarcação para ir a Cafarnaum, conforme relata João. Porém, naquele momento, Jesus não iria viajar, preferindo ficar em terra para no monte poder orar, e assim o Filho de Deus sozinho iria ali ficar. Pois mesmo sendo Deus, ele precisou orar, porque sabia dos perigos que teria que enfrentar, e um bom exemplo de servo ele por certo quis deixar. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, e contra um vento contrário tinham eles que remar. Será que sem Jesus Cristo eles podiam aguentar? Mas se o amado mestre está pertinho dali, seria então que desta vez o barco iria submergir, já que tinha ele mesmo afastado os discípulos de si? Porque andar sem Jesus é algo incompreensível, é uma atitude insana, é uma ideia inconcebível, é estar sem o bom guia que torna tudo possível. Porque quem segue a Jesus assim o faz porque crê, com todo o seu coração e também com o seu ser. O mundo não entende isso, pois só crê se algo vê. Assim ficaram os discípulos daquela tormenta enfrentando, sendo tragados pelas ondas e o mar não mais suportando, pois a fúria da natureza estava lhes amedrontando. Pois os embates da vida contribuem com o cristão, porém só vence aquele que tem Jesus no coração. O resto é conversa fiada ou heresia de religião. E a noite estava escura, o que só fazia piorar
aquele quadro desolador com o barco a naufragar. Será então que desta vez o mestre iria se atrasar? Nas 3 primeiras vigílias daquela noite sombria, os discípulos de Jesus Cristo lutavam em grande agonia, parecendo ser o fim deles, e que tragédia essa seria. Porém, na 4ª vigília algo iria acontecer, porque o Senhor bem socorre aquele que nele crê, mesmo que sob as ondas esteja próximo a fenecer. Jesus dali se aproxima, caminhando sobre o mar, na 4ª vigília da noite, para os discípulos ajudar. Então eles, vendo um vulto, começaram logo a gritar. É um fantasma, diziam eles assombrados, pois achavam que por ele seriam profundo arrastados. Era uma crença bem popular e por isso ficaram aterrados. Jesus, vendo que os discípulos agitavam-se cada vez mais, disse-lhe: tende ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro intercepta com seu jeito contumaz. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre estas águas, para que fosse o seu abrigo. Será que Pedro duvidou da terna voz de seu amigo? O mestre lhe disse: vem, e logo Pedro desceu, e pisando sobre as águas o seu pé nelas meteu, indo ter lá com Jesus, daí algo lhe aconteceu. Pois Pedro, estando assustado com a força daquele vento, teve medo e cometeu a já ter um afogamento, pois desviara o seu olhar de Jesus do seu sustento. Ele, já quase submerso, lembrou-se então de gritar: salva-me, Senhor! Aí Jesus vem lhe ajudar, estendendo a sua mão para o aflito Pedro puxar. Por que então duvidaste, homem de pequena fé? Disse Jesus a Simão Pedro: porque Senhor ele é, não importando a circunstância, seja em terra ou mar qualquer. E subindo ambos no barco, o vento logo cessou, e Jesus mais uma vez o seu poder bem demonstrou, e ali todos o adoraram, porque nas águas ele andou. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, disseram ali os discípulos, aquele homem judeus, pois estavam admirados, e sigamos os conselhos seus. Aprendemos que Jesus Cristo chega na dificuldade para dissipar as angústias, mesmo em meio à tempestade, porque ele diz: sou eu, creamos bem nesta verdade. Porque Jesus é mais forte do que a fúria do mar, portanto não temas se as ondas vêm te afogar. Clame a ele com fé e o pavor irá cessar. Porque a ele foi dada toda a máxima autoridade e toda a graça e justiça para o triunfo da verdade, não importando o teu problema ou outra qualquer adversidade. Terminada a travessia, a Genezaré ali chegaram, onde umas pessoas enfermas por Jesus Cristo aguardavam, de modo que foram sarados os que com fé nele tocaram. Já vimos que Jesus Cristo falou ao vento e ao mar, caminhou sobre as águas, pois seu poder é sem par, e ainda outro milagre também irei a te narrar. Foi junto ao mar de Tiberíades que esse milagre aconteceu, onde Jesus novamente prova de seu poder deu, querendo a fé reavivar dos discípulos que escolheu. Este milagre aconteceu após Jesus ressuscitar, onde os discípulos Simão Pedro resolveu de novo pescar, com Tomé chamado Dídimo e Natanael de Caná. Também Tiago e João, ao convite de Pedro, aceitaram, mas eles naquela noite nada sequer apanharam. Porém, ao romper da manhã, uma forte voz escutaram: filhos, não tendes nada para se comer? Eles responderam: não, com a voz de esmorecer, pois o sucesso da pesca era demais para entender. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram os discípulos pela voz do Rei dos Reis, e o total dos peixes pegos foi 153. Quem era aquele ser que da praia deu instruções, onde peixes foram acolhidos naquela rede dos montões? Ele é Jesus Cristo, o que nos livra nas tensões. E caso o leitor queira a narrativa continuar, no Evangelho de São João, por certo vai encontrar. Leia agora nesse instante, antes de sair para pescar. Lembre-se de que Jesus está disposto a te socorrer, seja em mar ou em terra, a salvação quer te trazer, ou espere uma tempestade para depois só nele crer. Jesus Cristo falou ao mar, e a ele logo obedeceu. Seu poder é insondável, uma oportunidade te deu. Se hoje mesmo o aceitares, serás também filho de Deus. Seu socorro é sempre certo e jamais te negará. Não desperdice o momento, hoje mesmo podes clamar. O Senhor é teu amigo e razões tens para acreditar. E ainda de bônus, quero deixar aqui Isaías 59, verso 1, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.